Pessoal, continuando aí, eu vou falar sobre agora alguns valores de seno e cosseno que vocês devem saber, né? Eu vou começar com esses três ângulos aí, depois eu vou estender esse trabalho para a circunferência trigonométrica, né? Então, 30, 45 e 60 são ângulos que a gente conhece, né? Todos eles são justificáveis usando a ideia do triângulo retângulo e por aí vai. Por exemplo, eu vou só justificar um dos valores, 45 graus. Quando a gente aprende isso lá no ensino médio, né, o professor trabalha dentro de um triângulo retângulo, mas não um triângulo retângulo qualquer. Ele trabalha um triângulo retângulo isósceles, ou seja, que tem esses dois lados iguais. Porque se ele tem dois lados iguais, esses dois ângulos têm que ser iguais, logo eles têm ângulos de 45 graus aqui, ó, beleza? E aí aqui é a hipotenusa, né? Então um valor qualquer que vamos chamar de C, né? Esse valor de C aqui eu vou escrevê-lo em função de A. Pelo teorema de Pitágoras, cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Ou seja, o C ao quadrado é igual a 2A ao quadrado, né? A ao quadrado mais ao quadrado, 2A ao quadrado. E o C, então, vai ser mais ou menos raiz de 2A ao quadrado. Porém, como a gente está falando que o C é a hipotenusa ali, então o C vai ser positivo. Raiz de 2A ao quadrado. A raiz de A ao quadrado é A. A raiz de 2 eu vou deixar como raiz de 2 aqui, ó, beleza? Então, o valor de C, então eu vou trocar o valor de C aqui por A raiz de 2. E aí a gente consegue descobrir o valor do seno de 45 graus. Ó. Qual é o valor do seno de 45 graus? Né? Ou seno de π sobre 4. Ficar atento a isso aqui, que de forma geral a unidade utilizada é mais o radiano, que é o π sobre 4, do que o 45 graus. Lembrando que a associação é sempre feita assim, ó. O π ele é equivalente a 180 graus, ó, né? Então, 180 dividido por 4 vai dar 45. Então, o seno, vamos pegar isso aqui, por exemplo, é o cateto oposto, que é o A, né? A, sobre a hipotenusa, que é o A raiz de 2, ó. Simplificando esse A com esse A, vai dar 1 sobre raiz de 2. Racionalizando isso aqui, ou seja, tirando essa raiz aqui de baixo, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Ou seja, o seno é igual a raiz de 2 sobre 2. Certo? O cosseno de 45 é cateto adjacente sobre hipotenusa, mas é a mesma coisa, então vai dar o mesmo resultado, que é o raiz de 2 sobre 2 aqui, ó, né? E aí a gente consegue também, usando raciocínio parecido, descobrir que o seno de 30 é meio, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, e o 60 é invertido, vai dar raiz de 3 sobre 2 aqui, e o meio aqui, né? Então, esses aí são os ângulos fundamentais, né? 30, 45 e 60. E aí, através da circunferência trigonométrica, a gente consegue expandir isso aí para muitos outros valores, é o que eu vou falar um pouco agora. Pessoal, essa circunferência aqui, então a gente chama de circunferência trigonométrica, ela tem raio 1. Portanto, esses pontos aqui, ó, esse ponto aqui que está sobre o eixo x, ele tem coordenada 1 para x e 0 para y. Lógico, está em cima do eixo x. Esse ponto aqui que está em cima do eixo y tem coordenada 0 para x e 1 para y. Esse ponto aqui que está sobre o eixo x, ele tem coordenada menos 1 para x e 0 para y. Lembrando que o raio é 1, então essa distância aqui do centro até aqui é 1. Como é no lado negativo do eixo x, por isso menos 1 ali, ó, né? E esse ponto aqui, ó, tem coordenada 0 para x e menos 1 para y, beleza? Essa é a circunferência trigonométrica. Na circunferência trigonométrica, a gente, na verdade, trabalha assim, ó. O movimento nesse sentido aqui é um movimento positivo e nesse sentido aqui ele é negativo. Então, vamos avaliar, por exemplo, aqui a questão do sentido positivo, né? Vamos supor que eu saí desse ponto aqui e andei até esse determinado ponto aqui, ó, de tal forma que essa distância percorrida aqui, ó, seja de 30 graus. Então, para esse ponto aqui, eu vou trabalhar com as medidas de seno e de cosseno de 30. Para isso, a gente tem que saber o seguinte, o eixo x é o eixo do cosseno, o eixo y é o eixo do seno. Então, quando eu projeto esse ponto sobre o eixo x, esse valor que eu estou achando aqui é o cosseno
de 30. Logo, ele mede raiz de 3 sobre 2. Esse ponto que eu projeto sobre o eixo x, ele é o seno de 30. Logo, ele vale meio, certo? Então, a gente estabelece isso como sendo a circunferência trigonométrica. Aí, naturalmente, uma série de valores já vão aparecer. Por exemplo, esse ponto aqui, como é o início da minha circunferência trigonométrica, ele é a mesma coisa que 0 graus. Se eu vier andando aqui, ó, até chegar nesse ponto aqui, eu andei, ó, 90 graus. Então, esse ponto aqui é correspondente ao 90 graus. Se eu continuar andando e vir até esse ponto aqui, ó, eu vou andar mais 90 graus, ou seja, eu vou andar um total de 180 graus. Se eu continuar andando e vier até esse ponto aqui, ó, eu vou andar mais 90 graus. 180 mais 90, então esse ponto aqui é o 270 graus. Se eu continuar andando e voltar para esse ponto, eu vou andar mais 90 graus. Ou seja, esse ponto que é o zero também é o 360 graus e assim por diante. Mas olha só aqui, ó, vamos pensar no zero. O zero é esse ponto. Qual que seria então o seno de zero e o cosseno de zero? O zero é esse ponto aqui, ó. O eixo x é o cosseno, então o cosseno vale 1. O eixo y é o seno, então o seno vale 0. E para esse ponto aqui, que é o 90 graus, quanto que vale o seno de 90 graus? Quanto que vale o cosseno de 90 graus? Seno de 90 graus. O 90 graus é esse ponto, ó. Esse eixo x, né, que é o ponto aqui, o valor x dele, é o valor do cosseno. E esse valor y aqui é o valor do seno, ó. E esse ponto aqui, ó, 180 graus, quanto que é o seno de 180 graus? Quanto que é o cosseno de 180 graus? Então, é só olhar as coordenadas do ponto, ó. A coordenada x é menos 1, ou seja, cosseno é menos 1. A coordenada y é o zero, logo o seno é igual a zero, né? Vamos pensar esse ponto aqui, ó, 270 graus. Qual é o seno de 270 graus? Qual é o cosseno de 270 graus? Né? O seno, ó, e cosseno, a gente pensa assim, ó, nesse ponto a coordenada x vale 0, então o cosseno é 0, porque o eixo x é o cosseno. Nesse ponto o y vale menos 1, então o seno é menos 1. Para esse ponto aqui, ó, 360, ó, seno de 360 graus, cosseno de 360 graus. O 360 graus está em cima do zero, então ele tem os mesmos valores do zero. Então, seno é 0, cosseno é igual a 1 e assim por diante, certo? E assim por diante. Então, esses pontos que são os pontos de encontro da circunferência trigonométrica com a circunferência trigonométrica, com os eixos x e y, são pontos que são fáceis de calcular, né? O valor de seno e de cosseno. Beleza? Agora a gente vai ver alguns que estão correlacionados com essa tabela que eu tinha colocado aqui, ó. Né? Pontos que estão em outros quadrantes aqui, que estão correlacionados com esses valores aí, que a gente também consegue determinar. Beleza?